Começando aqui o nosso Papo R, o segundo programa, hoje entrevistando mais uma vez, continuando uma entrevista, na verdade, uma conversação aberta, franca e honesta com o nosso querido Marcelo Maceu. Salve, Mauai, tudo bom? Salve, Marcelo Maceu, tudo beleza, meu querido? Como é que está aí em Campos do Jordão? Tudo beleza? Tá fresco, tá gostoso. Ah, se tá fresco, está gostoso. Marcelo Maceu. Ó, todos os sentidos devem ser bons. Por que que não? Por que que não? Fresco e gostoso, tá ótimo. Marcelo Maceu, vamos dar sequência, então, diretamente aqui para quem está acompanhando. O primeiro programa falou dos gatilhos mentais e eu parti do artigo do Marcelo Maceu, que tem 40 gatilhos mentais. As pessoas geralmente falam de 10 gatilhos mentais, que são os básicos: reciprocidade, escassez, prova social, mas nós vamos ampliar isso. No programa 1, primeira parte, você que está assistindo, pode acompanhar o desenvolvimento dessa conversação. Agora nós vamos ampliar para outros 10 gatilhos mentais. Agora vamos focar um pouquinho, o Marcelo vai falar para a gente o que são gatilhos mentais e para que eles servem, principalmente para esse canal que a gente está falando de venda, de relacionamento, de rede, essas coisas. Boa, Mauai. Bom, recapitulando um pouquinho do que a gente falou bastante lá naquele primeiro vídeo, mas rapidinho, o gatilho mental serve para te ajudar a vender, cara. Então, é uma maneira de você criar um mecanismo que faz parte da nossa biologia, né, dos nossos instintos, para chamar atenção, para fazer a pessoa prestar atenção e depois para que ele tome uma determinada ação. Então, os gatilhos mentais, eles são bastante usados dessa forma. Não é uma questão de você usar um só gatilho mental, você pode usar uma sequência de gatilhos mentais e de acordo com a sequência você consegue ter resultados melhores, resultados piores. E é importante dizer, acho que também é o seguinte, Mauai, que gatilho mental tá no seu dia a dia, cara. Tá toda hora, você tá... Às vezes você nem percebe, não é nem intencional, mas você tá toda hora sob efeito de gatilhos mentais em tudo que você tá fazendo, né? Então, é uma coisa que é natural, que faz parte da gente, tá no nosso dia a dia. Agora, quando dentro da psicologia, né, a gente consegue estudar quais são os comportamentos e como isso acontece, né? Como que os gatilhos mentais eles são disparados, os efeitos deles na gente, legal, então quer dizer que eu posso usar isso de uma forma mais intencional para me ajudar a vender, para ajudar a pessoa a prestar atenção, né? E para ajudar a pessoa, né? Para ajudar a pessoa, porque no fim das contas, às vezes tem um negócio super legal que com a nossa memória seletiva a gente não percebe, cara, porque, enfim, a gente vai estar focado em outras coisas, naquilo que é importante para a gente no momento, mas às vezes você está deixando passar uma baita oportunidade que você gosta, que você se interessa, que você é curioso, enfim, que faz parte da sua rede social, que faz parte da nuvem social da sua mente, daquilo que realmente é o seu desejo de aprender, de conhecer, de experimentar, de inventar, de explorar. E o fato de, às vezes, não ter um gatilho mental ali por trás que te ajude a perceber aquilo, faz você passar desapercebido, né? Então, ajuda bastante as pessoas também, cara. Tem que pensar desse outro lado. Porque nós estamos falando diretamente de comunicação, né, Marcelo? Nós estamos falando de como se comunicar melhor, como chamar atenção, como despertar atenção. E, claro, se a sua intenção é auxiliar, ajudar as pessoas a tomarem uma decisão, é uma decisão consciente, não só impulsiva, mas também uma decisão racional, porque geralmente tomamos decisões mais impulsivas. E aí, os gatilhos mentais nos ajudam como comunicadores, como facilitadores e principalmente como vendedores. Eu vou começar aqui com o nosso primeiro gatilho mental para a gente explorar hoje, que tem a ver com especificidade. Nós que trabalhamos com vendas, nós sabemos a importância de ser específico. Isso faz sentido para você, Marcelo? Cara, na nossa cabeça é o seguinte, tudo aquilo que a gente trata de forma mais generalizada, né? Fala de modo geral, ou seja, as coisas que você fala de uma maneira muito padronizada, assim, para todo mundo, na nossa cabeça, cara, isso daí chama muito menos atenção. E, além disso, né, grava muito menos, né, em termos de memória também, o efeito é bem menor do que se você desse um número específico. Então, quando você pega e fala assim, sei lá, quanto custa para você fazer um serviço aí para mim, Mauai? Você fala assim, Marcelo, custa R$1.000, cara, R$1.000, beleza. Agora você fala para mim, não custa R$997. O fato de você ser específico faz com que isso grave melhor na minha memória e torne mais crível aquilo que eu estou ouvindo a respeito de você. Em termos de credibilidade, isso é muito importante quando você vai dar, por exemplo,
estatística, cara. Uma estatística que você fala assim, é mais ou menos tantos por cento, não é muito crível, né? Ou seja, você não tem uma informação muito exata. Agora, quando você pega e fala, não, isso aconteceu com 63,53% das pessoas, opa! O cara tá me dando um dado exato, né? Então, você gera uma credibilidade maior. Então, se você quer gerar mais confiança, cara, o gatilho da especificidade é principalmente usado quando a gente quer gerar mais confiança. Seja específico em tudo que você coloca, em números, em dados, enfim, em períodos, por quanto tempo, tudo que você fizer seja bem específico. Perfeito. Agora, também a especificidade ela pode ser definida na questão da definição do que a pessoa faz. Né? Ela, por exemplo, ela resolve um problema, então ela é específica nesta especialidade. Isso também a gente costuma falar muito quando eu faço meus treinamentos de comunicação, falar em público, ou mesmo palestras de vendas, começar já dizendo como eu resolvo o seu problema. Isso é uma especificidade, porque a partir deste momento você já está criando uma empatia cognitiva, que é o que você fala de credibilidade, com a plateia ou com o seu interlocutor. Isso é muito legal. Não, vai ter uma história boa. Eu dou consultoria aqui para uma imobiliária, né? E, enfim, tem lá, sei lá, 20, 30 corretor lá na imobiliária. E o pessoal, enfim, vocês, né, qual que é o nicho de vocês? Que problema vocês resolvem, né? E aí todo mundo fala, nossa, corretor, né? Eu ajudo você a fazer investimento. É tudo muito geral, né? Muito geral. Cara, quanto mais nichado for, quanto mais específico for, mais fácil de vender. Então, por exemplo, lá tem uma das corretoras lá, é uma moça que gosta muito de animais, tal, e não sei o quê. Por que você não fala, então, que você é especialista em achar imóveis em Campos do Jordão para quem gosta de pets, para quem gosta de animais? Ou seja, imóveis preparados para isso, onde, né, essa conversa é outra, né? É muito mais fácil vender dessa forma, né? Então, na hora que você vai buscar um público que você já sabe, faz um anúncio no Facebook para quem gosta de pet e tal, e fala que você é especialista em achar imóveis em Campos do Jordão para quem gosta de pet, é bem melhor. É exatamente isso que você falou aí. Perfeito. E isso puxa o nosso gancho para o segundo gatilho mental, que é o da autoridade. Esse é um assunto muito bom. Ou talvez a gente pudesse ficar só nesses dois, mas vamos tentar dar uma... para quem está aí, quem está acompanhando a gente, mas o gatilho mental da autoridade, isso é fundamental, porque, de certa maneira, a confiança que você acaba de trazer essa palavra aqui para a nossa conversação, a confiança é exatamente isso, né? Eu confio em alguém que, de alguma maneira, mostre como autoridade. Eu demonstre uma competência, uma autoridade. Esse é um gatilho importantíssimo no mundo de hoje. Afinal de contas, os nossos gurus aí do marketing vêm falando disso, você se tornar autoridade, você se mostrar como autoridade. Aí a autoridade entra a título, a autoridade entra a questão ética, a autoridade entra as conquistas, até a fama seria um pouco a questão da autoridade, Marcelo, você acha? Traz, acho sim, Mauai. Na sociedade que a gente vive hoje, infelizmente, uma pessoa famosa, pode ser um Zé Mané qualquer, mas virou famoso, virou autoridade. Né? É uma merda isso daí, mas porque enfim, essa história dos gatilhos mental, cara, ele é todo límbico nosso, é a maneira nossa de reagir quando já tem... Sempre lembrando isso, né? Nós estamos falando aí do gatilho mental. O tempo inteiro a gente está trazendo como é que estes gatilhos mentais ou esses conceitos que a gente está trazendo para quem está assistindo vai nos colocar num ambiente de comunicação, de persuasão, de influência, principalmente, porque hoje ainda se fala de influencers, né? Tem os influencers, os youtubers. Como é que isso traz essa coisa da autoridade, que é como você falou, cara, pode falar um monte de bobagem, mas de repente ele é autoridade, e pode ser também, né? Curioso, porque hoje, abrindo um parêntese aí, Márcio, nós temos os influencers que são da área mais, vamos dizer assim, corporativa, que os temas são sérios, onde as coisas são... né? Um médico, por exemplo, para ele ser autoridade, ele não pode ficar fazendo piada, porque ele tem que aparentar, ou pelo menos mostrar, influenciar os outros com uma autoridade séria, responsável. Um médico não pode ficar fazendo palhaçadas, vamos dizer assim. Por outro lado, a gente vê os youtubers e muita gente se destaca muito mais pela comédia, pela brincadeira, pelo nonsense, pela irreverência,
que são outras autoridades. E aí nós temos produtos diferentes que estas autoridades, de certa maneira, vendem, né? Isso também é interessante de pensar, né? Porque, por exemplo, a Lady Knight. Vamos dar um exemplo de uma pessoa muito talentosa do humor. Vamos pensar aqui a Tata Werneck. A Tata é sensacional no que ela faz. Ela tem um nonsense, uma irreverência, uma coisa. Está agora no novo programa dela na Rede Globo e tal. Mas ela atrai outros anúncios porque ela fala de entretenimento, brincadeira e etc. Sim, claro. Imagina a Tatá falando coisa séria, não vai dar certo, né? Mas tem esses detalhes também. A gente tem essa autoridade responsável que, de alguma maneira, traduz um academicismo, uma autoridade como um médico, como o político deveria ser sério também, em vez de mentiroso. E, por outro lado, a gente tem os influencers youtubers que são mais divertidos. São autoridades diferentes, mas vamos pensar assim, não no termos de autoridade. Vamos fazer uma aspas aqui, porque a gente está falando de autoridade como se não autoridade no sentido de poder de decisão, né? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque às vezes a gente fala de autoridade, a primeira coisa que a gente pensa, autoridade é aquela pessoa autoritária. É verdade, é verdade. Uma autoridade... Eu estou tentando desmanchar um pouco isso, boa. Porque às vezes um policial, por exemplo, é considerado uma autoridade. Ninguém vai mexer com ele, principalmente se ele resolver tirar o cacetete, né? Sim. Mas é outro tipo de autoridade também, uma autoridade de alguém que tem credibilidade. Voltamos à palavra credibilidade e para novamente falar de confiança. Mais uma vez, nós temos aí, gatilhos mentais auxiliam a você transmitir que você é uma pessoa de confiança para que as pessoas invistam ou comprem ou, de alguma maneira, façam parcerias de negócios com você. Quer completar isso ou ficou um pouco confuso? Não, tá super claro, Maia. Pelo menos para mim. Acho que o pessoal também, cara. Tem que... A autoridade aqui, quando a gente cita em termos de gatilho mental, não é aquela autoridade autoritária, né? No sentido de que manda, desmanda. Compra isso, porra, né? Porque senão você vai falar... Não, autoridade do cara que vai vender com um revólver na cabeça. Vai comprar ou não? É uma autoridade que não é colocada top-down, né? Ou seja, ela não é imposta. É uma autoridade que é reconhecida. Uma autoridade que é imposta, nesse caso aqui, ela não vai funcionar como gatilho mental. Você pode até fazer a pessoa prestar atenção em você e fazer com que ela tome uma ação. Só que esse cara quer distância de você, né? Enfim, fazendo uma coisa contra a vontade dele, né? Não é uma coisa legal, não. Agora, essa autoridade é uma autoridade no sentido de que a pessoa é reconhecida como um grande especialista na área médica, como um grande especialista em marketing, como uma pessoa que você citou a Tata Werneck, né? E tantos outros comediantes. Pô, esse cara é muito bom, né? Faz assim pra caramba. Ou seja, é uma autoridade que parte meio de uma... A gente pode até dizer um pouco de inteligência humana, né? Ou seja, se cria uma empatia entre os dois lados através do reconhecimento de valores ou de habilidades que essas pessoas tragam, né? Bacana. Dentro do marketing digital, assim, o pessoal fala assim, pô, você precisa criar autoridade para começar a vender, cara. Isso. Eu tenho um pouco o pé atrás com relação... Normalmente as pessoas, cara, que trabalham principalmente com marketing digital, falam que é preciso você ter autoridade para poder vender, né? Que a autoridade facilita bastante a venda. É verdade, a autoridade facilita bastante a venda, só que eu tenho uma outra experiência em relação a isso, de que, na verdade, você não precisa de autoridade para vender. O que acontece, Mal, é que tem pessoas na internet, cara, que mesmo sem nunca ter visto sua cara na frente, um dia qualquer, nunca ter visto nada do Mauai, vamos dizer assim, compra, às vezes, um produto seu de R$4.000, cara, direto. Então, o que acontece, né? Se o seu lead, se o seu potencial cliente, ele reconhece o problema que ele tem já, ou seja, ele sabe qual é o problema que ele tem, ele sabe que ele precisa resolver aquilo. Porque normalmente tem um outro tipo de lead de cliente que precisa ser esquentado no funil de vendas, que ainda não reconhece direito o problema que ele tem. Você tem que passar lá uns e-mails, compartilhar um conteúdo com ele para ele poder ter isso claro. Mas tem um lead que já sabe o problema que ele tem. Se você tem uma oferta muito bem feita, né, uma carta de vendas bem feita, que realmente mostra que o cara que tem esse problema resolve o problema dele com essa oferta aqui, o cara compra.
Então, tem vários cases, Mauai, de pessoas que estão vendendo produtos acima de R$2.000, de R$4.000, de R$5.000, cara. 70% do trabalho, das vendas, o cara é para gente que nunca tinha visto o site dele antes. Olha só que interessante. Que interessante. Então, enfim, tem essa questão que enfim, tem a ver com estratégias de vendas, né? Não tem muito a ver com autoridade, mas é claro que se você tem autoridade é mais fácil você vender. O que eu quero dizer é que às vezes as pessoas elas colocam autoridade como uma condição para vender online. Eu preciso primeiro criar autoridade, senão eu não vou vender online. Isso é uma mentira, tá? Você não precisa, não. Você pode mandar ver direto, né? E autoridade, enfim, falando de autoridade em si, que tem a ver com isso que a gente conversou de reconhecimento, Mauai, tem várias maneiras, né? À medida que você compartilha muito conteúdo a respeito do assunto que você está que você é especialista, as pessoas vão vendo com o tempo que, poxa, quem manja muito desse assunto, né? Quem manja de falar em público é o Mauai, cara, porque ele compartilha muita coisa, tem muito conteúdo, eu estou aprendendo muito com ele e não tem outra pessoa que conhece melhor. Então, olha, só para te interromper, porque já trazendo um pouco para o nosso papo, já interrompendo, é o seguinte, quando a gente está falando, nós só paramos aqui hoje, até agora, em autoridade, e a outra que eu não me lembro foi... Especificidade. Especificidade, que tem tudo a ver com tudo isso. Agora, tem mais uma coisa que o Marcelo está dizendo aí, que é outro gatilho mental, que é a questão da prova. É a prova, no sentido de você provar como é que você prova. Bacana que ele lembrou aí que necessariamente isso vai esquentando a sua autoridade a partir do momento que você vai botando argumentos, dando argumentações e vídeos, e também a cientificidade, que é outra coisa que o Marcelo também falou, nós já abordamos aqui, que é a questão da exatidão, da lógica, do raciocínio mais exato, que isso também traz credibilidade. O tempo inteiro nós estamos falando de quê, gente? Nós estamos falando de confiança, de influenciar positivamente para gerar confiança. Só aqui nós temos já 4, além do anterior, prova social, aquelas questões todas que o Marcelo já tinha trazido para a gente. E também a gente aproveita o 6º gatilho mental de hoje, que seria o 5º, que é credibilidade, que também está sendo colocado. É isso? Tudo isso, autoridade, cientificidade, que mais que a gente falou agora aqui? Prova. Tudo isso tem a ver com confiança, com você se colocar como alguém, como uma pessoa, como uma empresa que tem competência, que se coloca como competente e que aí gera um outro gatilho mental que o Marcelo cita aqui também no artigo sensacional dele, que é comprometimento e consistência. Mais uma vez, nós estamos falando de quê? De credibilidade, de confiança, que pode ser unido também ao que nós falamos no programa passado, vocês podem olhar lá, que também tem a questão da intimidade, ou seja, a partir desse momento da conversação, da interação, você vai criando intimidade com o seu cliente. Intimidade, entenda, gente, intimidade é pegar, meter a mão, já começar a dar beijinho, calor, não, é diferente. Intimidade no sentido de confiar também, de abrir-se para questões mais importantes, mais relevantes, onde você fala, posso confiar nessa pessoa, e isso também gera confiança. Só aí já matamos até o 6º gatilho mental. Algo para falar, Marcelo? Explore. Queria só dar uma dica final da história da autoridade, né? Porque muitas pessoas, enfim, conversam comigo e falam assim, Marcelo, mas eu não tenho autoridade, eu não conheço nada, eu não sou especialista em nada. Ou então a pessoa não se sente segura o suficiente, confiante em si mesma, o suficiente para poder fazer isso, né? Mas aí tem uma dica que é o seguinte, então faz o seguinte, começa a entrevistar pessoas que são autoridade na sua área. Entendeu? Chama elas para conversar, escreve artigo junto com ela, grava um vídeo junto com ela. É uma maneira de você criar autoridade, porque você está conversando com várias pessoas que tem a ver com... Né, boa dica. Entendeu? Então essa é uma dica muito legal, cara, que é bem mais simples, bem mais fácil. Se você é meio inseguro no começo, você consegue fazer isso de uma forma muito mais tranquila, né, Mauai? E dessa forma você cria autoridade também. Bacana. Inclusive, quando teve um boom aí, uns anos atrás, de congresso online, não sei se você lembra, teve uns anos atrás, tinha 10 mil congressos online por mês. Todo mundo estava fazendo congresso online, porque uma das vantagens de se fazer um congresso online é que você chama várias pessoas que são especialistas em um determinado nicho de mercado para falar sobre aquele tema. E quando você promove o congresso, ou seja, você é o anfitrião desse congresso, né, e está apresentando as pessoas. Você ganha.
você ganha uma puta autoridade. Credibilidade e autoridade. Funciona muito bem, é legal. Marcel, voltando um pouquinho da questão da outro gatilho mental que a gente falou, que é o da celebridade, da fama, que também gera autoridade. Também no seu artigo aqui, você coloca uma coisa interessante, que você separa a celebridade do ser interessante. Sim. Que eu acho que são duas coisas também importantes. Uma coisa é você ter fama e você ser conhecido, mas outra coisa é você criar algo para o seu público, onde você, necessariamente, você não precisa ser famoso, você pode criar algo interessante, criar algo diferente, Sim. algo que chame a atenção, mais uma vez, o gatilho mental aí usado. Necessariamente você não precisa buscar a fama, você pode buscar a criatividade, porque necessariamente nem todos que são famosos são criativos. Né? Isso aí, Mauai. Talvez. Bacana demais. Nós estamos no 7, vamos fechar aqui com uma conversação. Ah, tem outra aqui. Fatos de terceiros, você cita isso também. Fatos de terceiros, você quer dizer o quê? É um gatilho mental que explora como? Não, o negócio, isso aí tem até um pouco a ver com a história da autoridade, né? Mas assim, você quer gerar credibilidade e confiança, uma coisa é quando você fala de você mesmo, né? Agora, outra coisa é quando você tem um terceiro que está falando de você. Cara, isso é bacana. Então, é essa a ideia, né? Então, quando você convida alguém para falar de você, quando o cliente... os depoimentos, né? Dá um depoimento, exatamente, mas quando dá um depoimento, quando você também coloca assim, veja no seu site, né? As mídias que estão falando sobre mim, põe lá um monte de revista, isso aqui, que tem algum artigo, alguma referência de um release seu. Então, para embasar o seu conteúdo, né? Para poder dizer que, nossa, esse cara é crível, né? Enfim, dar confiança, dar citações também, pegar citações, né, de outras pessoas a respeito de você, é bem melhor, né? Além do que, a gente tem que pensar o seguinte, quando você dá uma argumentação, você pode ter como argumentação a opinião de terceiros, que é isso que você está falando. Então, a opinião, por exemplo, de uma autoridade, se de repente alguém faz um serviço para mim e eu tenho uma certa visibilidade, eu falo, pô, fiz um trabalho com o Marcelo, aliás, vou fazer isso agora, viu, gente? Quem quiser fazer um trabalho de mídia, de marketing, faça com o Marcelo, pronto, esse é o meu depoimento para o Marcelo, porque você vai ficar muito feliz com o resultado. Então, temos mais um gatilho mental e temos aqui um nono e depois a gente fecha com o último, que seria, ainda não tem aqui, mas eu sei onde ele está. O nono é a questão do multicanal. Fala um pouco do multicanal hoje, que eu acho que todo mundo precisa saber o que está rolando hoje com tanta possibilidade. Quer dizer, onde é que você espalha ou poliniza a sua autoridade, a sua competência, a sua especificidade, como problema? Como é que faz isso hoje em dia com tantas mídias digitais? Pois é, assim, é trabalhoso, né? Não é fácil, porque trabalho é multicanal. Só que, quem falou que ia ser fácil? Agora, isso tem um resultado, né? O resultado é o seguinte, se uma pessoa está pesquisando sobre você, olha lá, vou pesquisar sobre o Mauai. E na hora que eu faço uma pesquisa sobre o Mauai, pô, eu vejo que você está no Facebook, você está no Instagram, você tem canal no YouTube, você tem o seu site, você tem o seu blog, tem outros sites, mais de um falando sobre você, tem veículo de comunicação. Caramba, o Mauai está em todo canto. Então, isso, cara, isso gera mais confiança, entendeu? Do que na hora que eu vou fazer uma pesquisa, só tem o seu site. Ou então você pega e fala assim, onde você me acha? Você me acha só no Instagram, porque é lá que eu tô. Cara, assim, pode até ser usado como uma estratégia, mas em termos de gatilhos mentais, quando a pessoa percebe que você tem uma presença maior, que a gente chama aqui de multicanal, isso gera mais confiança, entendeu? É isso. Além da história pregressa do sujeito, né? Porque todo mundo cria né? A pessoa cria confiança em função do que você tem de história. Se você tem uma boa história, então você não está, você fala, ué, como é que isso acontece? Muito bom, Marcelo. E finalizando com o final deste... Seguinte, nós vamos ter o terceiro programa, gente, porque não deu para explorar tudo, e isso aqui daria um seminário, como eu já falei. Nós vamos falar aqui do evento físico, nós falamos das mídias digitais, e vamos falar agora, para encerrar, o evento físico. Inclusive, fique ligado que dia 25 eu e Marcelo vamos fazer aí um evento físico em São Paulo, no nosso lançamento do nosso newgocio.com.br. Está no forno, está aqui ainda bolando como é que vai ser um evento sensacional para você também compartilhar da presença de outras pessoas que querem falar de
comunicação, de marketing, de venda, de tudo isso. Dia 25 de fevereiro, fique ligado, São Paulo aqui, em São Paulo. Mas, Marcel, fechando o evento físico, a importância do evento físico, nós vamos falar desta nossa criação ou deste evento físico para o marketing, para as vendas e principalmente, eu acho que para as redes, criar redes, relacionamento, resultados e tudo isso tem a ver com o nosso Papo R. Fala aí, Marcel, vamos encerrar o nosso Papo R dessa vez. Segundo programa, o primeiro já está no ar e depois nós vamos ter o terceiro. Manda ver, encerra para nós. Cara, o evento físico hoje, assim, imagina que, enfim, a maioria das coisas que a gente consome, participa, tá online, né? É tudo online. Então, fazer um evento físico hoje é um grande diferencial para qualquer pessoa em qualquer nicho de mercado, cara, porque as pessoas, no fim das contas, estão cada vez mais carentes, cara, de encontrar o outro cara a cara, do tete-a-tete, da conversa, sabe? De se divertir junto. O evento presencial é ótimo, cara, porque ele gera mais conexão entre as pessoas. Você vai fazer um baita de um network, você vai conhecer gente pra caramba, você sai de lá fazendo um monte de negócio. Então, cara, tem gente, inclusive, cara, em termos de estratégia, que começa pelo evento físico. Olha só que interessante. Se às vezes o cara já tem lá um determinado número de clientes com que se relaciona, cara, você começar um negócio com um evento físico e depois partir para o digital é uma ótima também, cara, é uma ótima. Tem muita gente fazendo isso hoje em dia. Então, evento físico, cara, é a melhor coisa que tem, tanto que a gente vai fazer... É físico, é gente, é corpo, é olho no olho, é tete a tete, é isso que a gente gosta, porque a gente se transforma, a gente mexe, sai um pouco dessa coisa do online, de ficar só por trás do digital. Vamos encontrar, vamos reunir, vamos trocar ideia, vamos gerar amigos, amizades, redes sociais, principalmente redes sociais que são diferentes de mídias digitais, de redes digitais, mas vamos pensar nisso. Evento físico, então... Até falando em termos de estratégia, cara, o evento físico é uma coisa tão diferente hoje, tão raro hoje em dia, que dentro de uma estratégia de marketing de empresas, assim, que vende conteúdo online e tal, o evento físico é o evento mais caro dele, cara. Isso, eu já vi isso. Cara, é onde você tem a possibilidade de ter uma experiência que nunca você vai ter no meio digital, entendeu? O evento físico te dá essa possibilidade. Então, cara, precisa ter, é importantíssimo. Fora que ele também é um impulsionador de vários outros produtos e de venda no meio digital, né? Então, o evento físico ele é um grande impulsionador para isso. Muito bom. Senhoras e senhores, vocês estiveram aqui, a nossa segunda conversa, eu, Marcel, no nosso programa, o Papo R. Muita coisa boa, você pode ver aí, exploramos coisas muito importantes do ponto de vista de especificidade, autoridade, venda, confiança, credibilidade, ou seja, o que nós precisamos para vencer no sentido mais positivo do termo, para superar dificuldades, para a gente poder ganhar sucesso, resultados, riqueza em todos os sentidos. Então fica aí o meu abraço a você que acompanhou o Papo R. Marcel, encerra para a gente, dá um tchauzão e fechamos por aqui. Valeu, pessoal. Abração para vocês. Até a próxima. Nosso terceiro vídeo logo sai aí. Abração. Valeu. Abraço. Obrigado, Marcel.